Olá, nós estamos no estudo de número 54 e hoje nós vamos tratar sobre a fé em Jesus Cristo. Nós já vimos que a lei mostra o erro humano e ela vai denunciar o estado das pessoas de uma maneira geral e vai apontar o Redentor, uma vez que todas as pessoas estão separadas de Deus por causa destes pecados e o seu destino, por consequência, é a perdição eterna. Qual a solução de Deus para esta situação? As perguntas de número 85 e 86 do Breve Catecismo de Westminster vão mostrar a solução de Deus para o pecado, que vai ser a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A pergunta 85 faz a seguinte indagação: que exige Deus de nós para que possamos escapar à sua ira e maldição em que incorremos pelo pecado? Resposta: para escaparmos à ira e maldição de Deus em que incorremos pelo pecado, Deus exige de nós a fé em Jesus Cristo e arrependimento para a vida, com o uso diligente de todos os meios exteriores pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção. Quais as referências bíblicas que nós podemos usar para mostrar o que o texto bíblico vai nos mostrar, o texto da revelação, texto inspirado de Deus, para mostrar que de fato nós podemos escapar da ira de Deus se de fato incorremos ou estamos incorrendo em pecado? Veja em Atos 20, quando Paulo fala aos presbíteros de Éfeso, lá na praia de Mileto, Paulo diz: vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e olha aí, e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, aqui na sua segunda epístola, no capítulo 1, verso 10, ele diz: por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão. Hebreus capítulo 2, versos de 1 a 3, o escritor aos Hebreus diz: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. E finalmente Paulo, aqui na primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, verso 16, Paulo diz ao jovem pastor: cuide de você mesmo e da doutrina, continue nestes deveres, porque fazendo isto você salvará tanto a si mesmo como aqueles que o ouvem. Qual é a pergunta 86? Se de fato essa pergunta 85 está mostrando o que Deus exige de nós para escaparmos à ira e à maldição, uma vez que incorremos em pecado, ele vai então nos perguntar o que é fé em Jesus Cristo. Isso daria um bom tempo se nós fôssemos explicar, mas resumidamente os nossos pais de Westminster responderam:
fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora pela qual recebemos e confiamos só nele para a salvação, como ele nos é oferecido no Evangelho. Então, na verdade, a fé salvadora é uma oferta do Evangelho que vai nos mostrar Jesus Cristo. Veja em Atos capítulo 16, 29 a 31, quando Paulo e Silas estão presos injustamente, então o carcereiro, houve um terremoto, as portas da prisão se abriram, então o texto diz, então o carcereiro, pedindo uma luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas, depois trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Hebreus capítulo 10, verso 39, o autor aos Hebreus nos diz, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. João 1,12 nos diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E aqui só um parênteses, muitas pessoas têm a ideia de que já são filhas de Deus e dizem que todo mundo é filho de Deus. Na verdade, esse texto do apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz que não é todo mundo que tem o Filho de Deus, mas o texto diz, mas a todos quantos o receberam a Jesus pela fé, a fé salvadora, crendo que Jesus é o Salvador, crendo que o sangue dele ali vertido na cruz do Calvário é este sangue que vai purificar de todo o pecado. Então João diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Essa palavra poder significa posição, né? A posição que nós alcançamos pelo fato de crermos em Jesus. Deu-lhes o poder agora de serem não mais somente criaturas de Deus, mas serem também, além de criaturas, serem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, esse é um texto que fala ao seu coração e o convida também a crer no Senhor Jesus. E finalmente o texto de Apocalipse, no capítulo 22, no verso 17, quando o próprio Jesus diz, e o Espírito e a noiva, a igreja, né, que é a noiva de Cristo, e o Espírito e a noiva dizem, vem, né? Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tenha sede e quem quiser receba de graça a água da vida. E é por isso que eu o convido a você não desligar esse vídeo sem que você assuma uma posição ao lado de Jesus Cristo. Se você já assumiu, glória a Deus, que você continue fiel a Jesus Cristo e que você o siga como discípulo numa igreja local que pregue fielmente a palavra do Senhor. Que o Senhor o abençoe e o guarde e que você tenha esta fé salvadora no seu coração para que você possa passar a eternidade com o Senhor Jesus. Amém.